Bom dia, queridos. Hoje, dia 29 de outubro de 2023, domingo, 10 horas da manhã. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola de Discípulos. Estamos estudando o livro Realidades da Nova Criação, do autor I.W. Kenyon. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13, cujo título é Limitando Deus em Nós. Amém? Quero agradecer a você que já tem comparecido aqui na nossa escola, tanto presencialmente quanto aqui pelo nosso canal no YouTube. Compartilhe este vídeo, comente, sabe? Essa palavra é uma palavra que salva, que liberta e que cura, e ela precisa ser compartilhada para ajudar outras pessoas, como nos tem ajudar também a mim e a você que está aqui assistindo. Amém? Vamos à aula de hoje, começar refletindo em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Paulo diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Sabe, queridos, nós precisamos andar nas revelações da palavra, sobre Deus, tendo a consciência que Deus habita dentro de nós, que nós nascemos de novo em Cristo, que somos uma nova criatura, recebemos a mesma natureza do nosso Pai, que o Espírito Santo está em nós, Ele habita em nós e Ele nos ensina a respeito de todas as coisas, porque Ele sabe todas as coisas. O Espírito Santo é Deus, Ele é o Criador, participou da criação do universo, Ele conhece todas as coisas. E assim como um pedreiro edifica uma casa, assentando tijolo por tijolo, o Espírito Santo pegará, uma verdade após outra na palavra, como tijolos, e a edificará como parte integrante de nós mesmos, até que seja formada em nós uma estrutura que vai nos permitir pensarmos como Jesus, andarmos em amor, em perdão, vivendo da maneira que agrada o nosso Pai. Jesus fala isso lá em João 8, versículo 29. Ele diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E essa é a vontade de Deus, que a gente tenha essa consciência da presença do Espírito Santo dentro de nós e que nós façamos tudo, sempre que agrada a Deus. Esse deve ser o nosso objetivo de vida, agradar o nosso Pai. E nós precisamos, para isso, queridos, ser gratos pela grande obra da substituição, porque foi através da substituição de Cristo, a nossa substituição ali na cruz, Jesus tomou o nosso lugar na cruz, é que a redenção humana pôde ser consumada. Nós fomos justificados em Cristo ali naquela substituição, fomos salvos em Cristo ali naquela substituição, podemos ter acesso a essa nova realidade, podemos ter acesso à família de Deus, nascendo de novo, crendo em Cristo. Nós precisamos aceitar essa obra, permitindo que Deus opere em nós o seu querer. Esse é o propósito. Entendemos que Ele já nos deu a sua natureza, já nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo habita em nós, a sua palavra já nos deu dons espirituais e ministeriais, nos deu a sua paz, nos deu a sua alegria, graça nos é multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo e da sua palavra, já nos deu a sua alegria, que é a nossa força, nos tornou seus filhos, nos deu a oportunidade de pertencermos à sua família, nos deu uma nova linguagem, a linguagem da fé, que é pertencente à nova criação. Então, queridos, Deus já nos deu tudo para que nós possamos viver uma vida plena e cumprir o seu propósito aqui na terra. Então, nós, como filhos de Deus, a gente não deve falar palavras de dúvidas, de medo, de doença ou de necessidade, porque isso não faz parte da nossa realidade em Cristo. Doença, medo, necessidade não faz mais parte da nossa realidade, porque nós somos uma nova criatura em Cristo. E isso, querido, é um exercício diário, treinando o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito com a palavra e contando com a ajuda do Espírito Santo. Isso é diário, isso é um exercício diário, sabe? Nós temos a linguagem de um conquistador, de uma pessoa unida a Cristo, de um ramo ligado à videira. Jesus é a videira, nós somos o ramo, Deus é o agricultor, estamos unidos com Ele para fazer aquilo que a videira produz, querido. E Jesus produziu e produz frutos de justiça, frutos de paz, de alegria. A vida da videira, que é Jesus, querido, vai nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Somos homens e mulheres como Jesus, que saem das quatro paredes do templo, que saem de suas casas, tocando o mundo, abençoando o mundo, iluminando o mundo com a luz de Jesus que está em nós. Essa mentalidade precisa se espalhar para que se aumente o governo de Jesus sobre a terra. Esses homens e mulheres, eu e você, esses homens e mulheres de Jesus serão o amor em ação.
é Deus em ação, é Jesus em ação, é o amor em ação, é a salvação em ação. É isso que Deus pretende e quer de nós. Nós viveremos a palavra e a palavra viverá neles. Amém, queridos? Aquelas pessoas que nós alcançarmos. Nós faremos as mesmas obras do Mestre. Lá em João capítulo 14, do versículo 12 ao 14, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Sabe, queridos, Deus espera manifestações nas nossas vidas de curas físicas e espirituais. Deus espera de manifestação na nossa vida de milagres, sinais e maravilhas. Através da nossa imposição de mãos, através das nossas orações, das nossas declarações de fé, porque o maior habita em nós. Nós precisamos ter essa consciência que maior é aquele que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, somos uma nova criatura, somos embaixadores de Cristo aqui na terra, somos representantes de Deus aqui na terra para levar isso que é a proposta de Deus, abençoar as pessoas. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 8 ao 12, Paulo diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Sabe, queridos, a habilidade de Deus pode fazer com que a graça abunde em nós e através de nós, abençoando pessoas, nos suprindo em tudo e ajudando as pessoas nas suas necessidades, através dos dons, através da graça de Deus que é liberado, do poder de Deus que é liberado sobre a vida dessas pessoas, ajudando cada uma nas suas necessidades. Deus, Ele é a nossa suficiência, Ele é a nossa habilidade, Ele é a força da nossa vida. Temos que, abandonar o raciocínio segundo o sentido, o cálculo mental, a gente querer entender a coisa na medida do nosso entendimento, no alcance da nossa inteligência, da nossa capacidade. Deus não está limitado pelo nosso raciocínio, Deus não está limitado pela nossa capacidade de entendimento, queridos. Nós temos que ignorar isso, o raciocínio segundo os sentidos. A gente tem que subjugar os nossos sentidos ao nosso espírito recriado, dando primazia à palavra, porque para Deus não existe impossível, querido. O impossível é um raciocínio humano, o impossível é um cálculo mental humano, limitado pela capacidade humana, querido. Mas Deus não está limitado pela nossa capacidade mental. Deus pode todas as coisas, para Deus não existe impossível. Lá em 2 Coríntios 9, 10, aqui nós lemos ainda, Paulo diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Nós precisamos ter o entendimento correto do que é o fruto da justiça. É o mesmo tipo de fruto que vimos no ministério público de Jesus Cristo aqui na terra, quando ele esteve aqui na terra. Justiça significa a habilidade de ficar na presença do Pai sem nenhum senso de culpa, sem nenhum senso de condenação, sem nenhum senso de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido na nossa vida, porque Jesus na cruz do Calvário pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa libertação. Então, queridos, justiça significa habilidade também de ficar na presença de Satanás e das suas obras sem timidez, sem medo, sem nenhum senso de inferioridade. Significa que nós nos tornamos superiores a Satanás, ao inimigo de Deus, querido. Nós podemos contar com a habilidade de Deus dentro de nós. Não temos que nos sentir inferiores, nem amedrontados. Não, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, queridos. Nós podemos contar com a habilidade de Deus que está dentro de nós. Planejamos um trabalho com a certeza de que podemos contar com Ele para nos capacitar até o fim.
Esse final de semana nós fizemos uma festa das crianças, o Vida Plena Kids. Tínhamos propostas, tínhamos acordos de patrocínios. Esses patrocínios não chegaram, mas Deus deu a sua graça, querido, e supriu. Está suprindo. Não vai faltar nada. Porque as coisas de Deus é assim, é Deus que supre, queridos. Deus está tocando no coração de um, de outro, e cada um mandando a sua contribuição, e no final a conta fecha. Vai fechar. Amém? Eu quero ler para vocês Efésios capítulo 1, a partir do versículo 9 até o 23. Eu estou lendo aqui na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Diz assim, Efésios 1, a partir do versículo 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito aqui com letra maiúscula, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. É o penhor, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, a partir do versículo 15 agora, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe, queridos, nesse texto de Paulo, existem verdades assim maravilhosas, poderosas, que a gente não pode, diminuir, que a gente não pode desprezar. Essa verdade que Paulo diz aqui em Efésios, a partir do versículo 9, Efésios 1 até o 23, deve se tornar dentro de nós uma fonte contínua de consolação, de força, de ousadia, de poder. É Deus trabalhando dentro de nós, queridos. Este Espírito que habita em nós é o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que nos recriou, que habita em nós e que vivifica o nosso corpo mortal, que nos ensina a respeito de todas as coisas, que nos consola, que nos ajuda a orar como convém, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. Não precisamos ter medo do inimigo em nenhuma área, querido, porque o Espírito Santo, que é Deus, que tem toda a habilidade de Deus, está habitando no nosso espírito humano e nos capacitando para toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa. Repita comigo, diga assim: eu não preciso ter medo de nada, do inimigo em nenhuma área, porque o Espírito Santo, que é Deus, que tem toda a habilidade de Deus, está habitando no meu espírito e me capacitando para toda boa obra. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e Jesus é o cabeça da igreja, e nós somos a igreja, querido. E onde está o cabeça? Onde está a cabeça está o corpo. Então o inimigo está debaixo dos nossos pés. Somos Jesus aqui na terra, pequenos cristos. Somos seus embaixadores aqui na terra. Não precisamos temer. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Amém, querido? E o Espírito Santo é aquele que está operando dentro de mim e de você o querer de Deus, tanto o querer quanto o realizar de Deus. Efésios 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus já está dentro de nós. Agora nós precisamos ter essa consciência da presença do Espírito,
de Deus dentro de nós e declarar com a boca aquilo que a palavra de Deus diz, porque é assim que nós liberamos o poder para realizar, para criar soluções, para criar realidades que ainda não estão manifestas. Quando a gente entende esse texto de Efésios 3:20 e nós o colocamos em prática na nossa vida diária, nós podemos dizer que nós estamos tendo sucesso na nossa jornada diária, na nossa jornada cristã. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Finalmente, querido, vamos entender que nós somos o ramo da videira. E é no ramo que a videira produz frutos. Nós somos os ramos, Jesus é a videira, e nós vamos produzir frutos para a glória de Deus. E W. Kenyon diz, no seu livro, nessa lição do capítulo 13, ele diz: adquirir a mentalidade de que Deus habita no nosso interior, sabendo que o Deus de toda sabedoria está em mim agora, o Deus de toda habilidade e de todo amor está em mim agora. Ele e eu estamos ligados, estamos trabalhando junto com Ele, estamos nos tornando um em nossos pensamentos e nossas ações. Isso precisa estar vivo, presente na nossa consciência. Vou repetir o que W. Kenyon diz no livro. Adquirir a mentalidade de que Deus habita no meu interior, sabendo que o Deus de toda sabedoria está em mim agora, o Deus de toda habilidade e de todo amor está em mim agora. Ele e eu estamos ligados. Amém, queridos? Estamos trabalhando juntos com Ele, estamos nos tornando um em nossos pensamentos e em nossas ações. Estamos trabalhando juntos, Deus e nós, para realizarmos o grande sonho da graça. O Deus de toda graça vive em nós, por isso nós podemos afirmar repetidamente: Deus, o nosso Pai, na pessoa do Espírito Santo, através da palavra viva, está vivendo em mim, está vivendo em nós. Repita isso, que diga: Deus, o meu Pai, na pessoa do Espírito Santo, através da palavra viva, está vivendo em mim. Aleluia! Agora que nós podemos fazer todas as coisas através dele, porque ele se tornou a nossa força, a nossa habilidade, a nossa capacidade. A sua graça nos capacita, a sua graça nos leva a realizar muito além daquilo que nós podemos com a nossa capacidade humana natural. O Deus ilimitado está em nós. O Deus do impossível vive em nós. O Deus de amor vive em nós. Nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos fazer tudo aquilo que Deus diz na sua palavra que nós podemos. Eu posso todas as coisas em Cristo. Eu tenho todas as coisas em Cristo. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Amém, queridos? Finalmente, quando a gente tem essa consciência, a gente fixa essa palavra na nossa mente, no nosso espírito, nós nos tornamos a pessoa com a mentalidade de que Deus habita dentro de nós. João diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga comigo, querido, repita comigo assim: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Isso é uma realidade viva, querido. Nós vamos ter essa consciência. O Deus da vida plena está em nós. O Deus da vida abundante está em nós. O Deus do impossível está em nós. O Deus de milagres está em nós. O Deus de maravilhas está em nós. E Ele não está em nós mais para nos condenar, mas está em nós para nos guiar a todas as realidades do seu ministério poderoso. Agora nós podemos entender aquilo que Deus diz, né, quando Ele disse trabalhando juntamente com Ele. Podemos entender o que significa aquilo que Deus diz por intermédio do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que ele diz: pois somos companheiros de trabalho de Deus. Vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Essa é a tradução literal. Na versão revista e atualizada, esse trecho de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha que coisa boa. Repita comigo, diga: eu sou um companheiro de trabalho de Deus. Eu sou lavoura de Deus. Eu sou edifício de Deus. Eu sou cooperador de Deus. Amém, queridos? Agora nós sabemos o que significa sermos companheiros de trabalho. Sabemos o que significa ser lavoura de Deus.
Nosso coração e a nossa vida são o solo da lavoura em que ele semeia sementes de amor. E essas sementes agora estão crescendo em nós e frutificando e abençoando outras pessoas do nosso contato diário. Fazemos parte do sonho e do plano de Deus. Glória a Deus, que coisa linda. Estamos começando, querido, a avaliar o que significa ter uma comunhão real e íntima com Ele. Sabe, queridos, se é a coisa mais deliciosa que nós podemos experimentar nessa vida é a comunhão com o Espírito Santo. Sabe, ser guiado pelo Espírito Santo, ser orientado pelo Espírito Santo. Sabe, ter esse relacionamento íntimo de maneira que você fala e ouve o Espírito Santo. E Ele nos dá direções, e Ele nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda a fazer escolhas. E isso tem uma diferença muito grande na nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta lição. Te agradeço, Pai, por essa obra que foi nos deixada, essa bênção, através do teu filho, do teu servo I.W. Kenyon, que está hoje nos teus braços, já está nos teus braços. E agradeço por essa palavra fazendo diferença na vida dos meus irmãos que estão assistindo. Em nome de Jesus, Pai, que cada um possa refletir nessas verdades e possa transformar essas verdades em vida nas suas vidas, tomando consciência daquilo que nós somos em Cristo, daquilo que nós temos em Cristo, daquilo que nós podemos em Cristo. Porque com essa consciência nós podemos realizar a tua obra e o teu propósito aqui na terra, como é a tua vontade, e te agradar, Pai, porque é o nosso propósito, viver uma vida que te agrade, realizando o teu propósito. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Hoje, às 18 horas, culto da família com a apresentação musical das crianças. Vai ser uma coisa maravilhosa. Então, você é nosso convidado, convide seus familiares, traga os seus familiares, e depois do culto, a gente vai ter a comemoração do aniversário do pastor Jorge Andrade, que é essa figura linda que está aqui falando com vocês. Amém? Mais um ano de vida que eu dou graças a Deus que Ele me deu. E eu sei que muitos ainda virão, porque a promessa dele é que Ele completaria os nossos dias. E Ele escreveu cada um dos nossos dias quando nenhum deles ainda havia. Isso diz lá no Salmo 139. Então eu sou grato a Deus por mais um ano de vida e espero você lá para a gente estar nos alegrando juntos, comemorando e agradecendo a Deus por mais este ano de vida. Amém? Bom dia a todos, fiquem na paz, até mais tarde, nos vemos mais tarde no culto da família.